meditação para acalmar a ansiedade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa meditação. Tenha certeza que ela vai te ajudar muito e que é possível acalmar, serenizar esse medo, essa ansiedade, esse pânico, esse pensamento catastrófico dentro de você. Você não está só. É possível acalmar tudo isso, essa tempestade. Eu convido você a fazer com seriedade, a viver com seriedade essa meditação. Se possível, a faça com um fone de ouvido, em um lugar tranquilo, à meia luz ou com as luzes apagadas, sem estar executando outras tarefas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Por esses breves minutos, não é uma meditação longa. Se permita viver só isso, fazer só isso. Eu saliento que essa é uma meditação cristã, que parte da fé e que suscita a fé. E saiba que nessa sua luta contra a ansiedade você não está só. Deus te ama e Ele está com você. Ele sabe da luta que você tem passado, das suas batalhas, a insônia, muitas vezes os ataques de pânico, o sentimento de solidão, os pensamentos catastróficos, negativos, a ruminação negativa. Deus sabe. Mas Ele te ama, Ele é a força que você precisa, a esperança, a paz. E com Ele você vai vencer tudo isso. Então se coloque em um lugar tranquilo. E coloque-se na presença de Deus. Porque essa meditação é uma oração. E diga-se de passagem que desde os primeiros séculos do cristianismo, os padres do deserto, os doutores espirituais, os doutores da igreja, sempre exerceram a meditação, focando a sua mente, a sua atenção nas coisas de Deus e fazendo os seus sentidos, suas emoções, seu pensar, sua vontade convergir para esse objeto único e plenificador que é o próprio Deus. Então, creia, saiba que muitas vezes a ansiedade nasce dessa divisão interior. A mente num lugar, as emoções em outro, a vontade em outro. Nós não somos inteiros no que fazemos. Então, a proposta agora é você, filho, filha, estar inteiro aqui. É aqui que você tem que estar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós te invocamos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha ser o nosso diretor, o nosso condutor nessa meditação. Consagramos a Ti, Espírito Santo, os nossos sentidos, a nossa cognição, a nossa percepção, a nossa mente, pensamentos, desejos, instintos. Consagramos a Ti, Espírito Santo, a nossa vontade, todo o nosso ser, tudo que há em nós. Consagramos a Ti as nossas preocupações e medos, a culpa que sentimos, a confusão. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos liberta agora de todo o mal, de toda a agitação mental e emocional. Acalma a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Centra-nos em Ti, Espírito Santo. Nós Te invocamos nesse momento, consagramos-nos a Ti. Põe, Senhor, os Teus anjos com essa pessoa agora, batalhando pela total libertação,
e cura desse filho, dessa filha. Neste primeiro momento, você precisará fazer a sua parte, usando os seus órgãos, usando a sua respiração, usando a sua atenção para entrar na meditação. O Padre vai dando os comandos e você, inspirado pelo Espírito Santo e com decisão de viver, vai fazer. No primeiro momento você vai inspirar, contando até 2 segundos. E vai soltar, contando até 4. Isso é muito importante. Tem toda uma fisiologia por trás desse exercício. Por 3 vezes nós vamos fazer. Inspirando, contando até 2. Soltando, contando até 4. Tem todo um porquê cerebral de nós fazermos isso, para desacelerarmos o estímulo da ansiedade, o sistema simpático do nosso cérebro. Iniciemos. Você então inspira. 1, 2. E agora você expira em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. E agora expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Uma vez mais, inspirando em 2 segundos. 1, 2. Expirando em 4. 1, 2, 3, 4. Por mais que você ache isso estranho inicialmente, como eu disse, existe um porquê fisiológico nesse exercício para nos ajudar a rezar, nos ajudar a entrar nessa meditação. Agora nós vamos dar um passo a mais e nós vamos inspirar contando até 4 e vamos expirar contando até 7 juntos. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá se desfazendo de todas as suas preocupações. É você e Deus agora. O Espírito Santo já está trabalhando na sua mente. Mais uma vez, nós vamos inspirar contando até 4 e depois vamos expirar contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vá deixando sair com a sua expiração, seus medos, suas preocupações. Você está no colo de Deus agora. Uma última vez. Inspirando, contando até 4. E expirando, contando até 7. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa todo esse ar sair. Filho, filha. E agora, dando mais um passo na nossa meditação, você vai rezar com seus sentidos, com a sua imaginação, como tantas vezes fez João da Cruz, São João da Cruz, o grande místico cristão, e tantos outros gerações
ao longo dos séculos. Imagine agora que você é você mesmo. Você está dentro de duas grandes mãos postas, contrapostas, colocadas assim, uma do lado da outra. Uma grande, forte, poderosa mão. E você está deitado nessa mão, nessas mãos. Se acaso você se distrair, se vierem outros pensamentos, é normal. Contudo, só reconheça que esses pensamentos vieram e volte ao ponto da meditação. Você está nessas mãos agora, nessas duas mãos juntas. Essas mãos são as mãos de Deus. Você está agora nas mãos dele. Viva isso na sua imaginação, se concentre nisso. Dentro dessas mãos, nenhum mal pode te atingir. Dentro dessas santas, sagradas mãos, o inimigo não pode te alcançar. As pessoas não podem te fazer mal. Ninguém pode te prejudicar. Você se sente seguro nessas mãos. Você se sente protegido, protegida, segura, seguro nessas mãos. Você começa a sentir uma grande paz. Uma grande paz. Mais uma vez eu digo, se vierem outros pensamentos, preocupações, coisas externas, não se agite, não se preocupe. A sua mente foi feita para pensar, ela vai pensar. Somente reconheça esse pensamento, por exemplo, preocupação com uma conta, lembrança do meu filho, preocupação com o trabalho amanhã. Reconheça e deixe ir. Não se entretenha com esse pensamento, não converse com ele, só reconheça e se mantenha, volte para a meditação. Você está nessas grandes mãos, fortes mãos. Você é como uma criança, guardada, protegida. E agora essas santas, grandes, poderosas mãos te levam num lugar e te colocam ali no chão confortavelmente. E você fica em pé. E de repente, você percebe que você está em um lugar com feno no chão, algumas cercas de madeira. É um estábulo. Contudo, você começa a sentir ali um cheiro gostoso, um vento gostoso. Você percebe que é um estábulo. Um lugar, muitas vezes, no qual são depositados, guardados os animais. Mas você começa a perceber, você começa a andar por esse lugar, sentir aquele vento gostoso, que é um estábulo diferente. Por quê? Porque no meio do estábulo tem uma lamparina acesa. E o que você vê no meio desse estábulo? Perto do feno, uma manjedoura. Um bercinho simples de madeira, com uma mulher do lado direito e um homem do lado esquerdo. E você vai se aproximando desse berço, dessa manjedoura, nesse estábulo. E de repente, filho, filha, você percebe que você está dentro do terceiro mistério do terço gozoso. O nascimento de Jesus em Belém. Essa criança, nessa manjedoura, é Jesus, recém-nascido. Naquele estábulo, na estrebaria em Belém. Do lado do berço tem uma mulher tão linda, com um véu branco, uma roupa branca, branca e azul. Mas uma mulher que você nunca viu uma mulher tão linda. É a mãe de Jesus, contemplando a criança, é Maria. Do lado esquerdo, Maria, e do lado direito, José.
o descendente de Davi. Os dois contemplam aquela criança, olham para aquela criança com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria, com tanta exultação. É um clima tão gostoso, tanta paz, tanta alegria, tanto amor ali entre aqueles três. E naquele berço está Deus, que assume a fragilidade de uma criança indefesa. Maria segura no bracinho, na mãozinha daquela criança. José segura do outro lado, na outra mãozinha. E você chega bem pertinho. Você agora olha para aquela criança. E aquela criança sorri para você. Jesus sorri para você. E nesse momento que você recebe o sorriso do menino Deus, dessa criança, uma paz infinita invade a sua alma. Ao olhar esse sorriso, esses olhinhos, você esquece dos seus problemas, você esquece das coisas que ficaram para fazer, por fazer, nada mais importa. Aquela criança olhando para você e você olhando para ela. E uma paz vai invadindo o teu coração. Uma paz vai invadindo o teu ser. Maria sorri para você. Um sorriso doce, materno, acolhedor. Jesus, menino, está ali. E o poder desse Deus agora invade a sua alma. Você sente agora uma alegria invadindo você. Você sente agora que você não precisa ter medo, porque tudo está nas mãos deste menino, na mão de Deus. O Deus Todo-Poderoso que assumiu sim a fragilidade de uma criança, mas que continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. E de repente, você olha mais uma vez para esse menino, para essa criança, e fecha os seus olhos. E quando você menos percebe, você está de novo nessa grande mão, deitado nessas grandes mãos, contrapostas, juntas. Você está aí deitado nessa mão. É a mão de Deus. Você não precisa ter medo. Aquilo que é maior que você não é maior que Ele. Aquilo que é mais forte que você não é mais forte que Ele. E você sente a voz de Deus dentro da sua alma te dizendo: eu te amo, meu filho, minha filha. Sua vida é preciosa para mim. Eu tenho planos para você. Planos de felicidade. Eu tenho um futuro para você. Aquilo que saiu do trilho, do controle, confia em mim. Eu vou trazer novamente para os trilhos. Eu vou fazer a minha obra. Apenas confie e descanse no meu amor. De repente você, deitado nessas santas mãos, fecha os seus olhos. E de repente essas mãos te levam num outro lugar. Em um outro lugar. Essas mãos te levam agora à beira de um poço. Um poço bem bonito, como aqueles antigos poços dos quais nós tirávamos água com um balde. E de repente, você se vira para a sua esquerda e você vê sentado à beira daquele poço, na beiradinha ali, Jesus de Nazaré, já adulto. É Ele mesmo. Como aconteceu na passagem da Samaritana em João capítulo 4, na qual Jesus encontrou aquela mulher à beira do poço de Jacó. É você que está nesse poço agora.
é você. E Jesus olha para você, é Jesus adulto agora. Você olha bem para Jesus. Veja agora os cabelos de Jesus, a tessitura dos cabelos. Veja agora a cor de Jesus, a cor das roupas. Sinta a presença de Jesus, o cheiro do Senhor. Viva isso. De repente o Senhor dá um sorriso para você e te diz: a minha paz esteja contigo. E então uma paz inexplicável enche o seu coração, a sua mente. E Jesus olha bem nos seus olhos com aquele olhar penetrante, cheio de paz, cheio de alegria, cheio de esperança, e te diz: confia em mim. Nada está perdido. Descansa em mim. Não se culpe pelos erros do passado, pelos fracassos. Eu sou Deus, eu tiro um bem maior de tudo. Aquilo que o inimigo planejou para o seu mal, eu estou tornando agora isso em algo para o seu bem. Estou transformando o mal em bem na tua vida, porque eu sou o teu Deus, te diz Jesus. Eu não desisto de você. Eu tenho andado ao seu lado, contigo, nas noites que você não consegue dormir, nos momentos de medo, de desespero, mas eu continuo no controle. Confia em mim. E nesse momento Jesus fica em pé, vai até você e te dá um abraço. Que abraço maravilhoso. Empresta os seus braços para o Senhor agora e abrace a você mesmo. Abrace a você mesmo, a você mesma. Que esse abraço tão gostoso, tanto amor, tanta paz. O Senhor aceita você como você é. Ele não te condena pelos seus pecados. Ele te ama. Ele tem compaixão de você. Ele vê as noites sem dormir, a agonia, o medo de morrer. E Ele te diz: calma, tá tudo bem, eu sou teu Deus, eu te amo. Sinta o abraço do Senhor Jesus agora. E mais uma vez eu digo, se você se distrair, somente reconheça o pensamento que veio e volte para a meditação, volte para o foco que é a meditação. Não converse, não interaja com esses pensamentos. Esteja inteiro agora nessa meditação, com seu pensamento, seu olhar, seu desejo, suas emoções, sua vontade. Esse abraço é tão gostoso. Jesus, com esse abraço, está curando agora tantas carências dentro de você, filha, filho. Você que foi usada, usado, que foi traído, traída, que se entregou a tantas pessoas querendo amor, mas só encontrou ingratidão, pessoas que se aproveitaram de você. Você que queria tanto ter recebido o abraço do seu pai, da sua mãe, e não recebeu. Você que se sente tão mal amada, amado. O Senhor agora está curando você. Esse abraço cura o teu coração. Esse abraço te enche de amor, de paz. Esse abraço te liberta de opressões do mal. Esse abraço agora está sintonizando a sua mente com a mente de Jesus, suas emoções com as emoções de Jesus, seu coração com o coração do Senhor. Respira fundo agora, por 3 vezes. E vai soltando bem devagarzinho. Mais uma vez, respira pelo nariz e solta pela boca. Uma última vez, respira pelo nariz bem fundo e solta pela boca bem lentamente. Abraçado ainda com Jesus,
Diga para Ele o que você quer dizer. Diga para Jesus agora o que você precisa dizer. Você sabe o que você precisa dizer para Ele. Ele está te ouvindo. Diga para Ele. Talvez é um pedido que você queira fazer. Talvez é um agradecimento. Talvez é um pedido de socorro. Tanta dor você tem sentido. Você não dorme. Você está sofrendo tanto. Peça ao Senhor. Fala ao Senhor agora o que você precisa. Fale com Jesus agora o que está no teu coração. Fale. Somente expresse. Ele está te ouvindo. Talvez é essa dor que você sente, essa mágoa, essa tristeza. Diga ao Senhor o que está dentro de você, que Ele está te ouvindo. Seja livre. Esse cansaço, você sente que nunca vai sair desse labirinto, desse buraco. Vai dizendo. O Senhor está te ouvindo atentamente. Diga para Ele que você se sente culpado por esse erro, que você se sente triste por aquele fracasso, mas apresente também os seus sonhos, o que você pensa para o futuro. O Senhor está vindo até você. Ele está te ouvindo, melhor dizendo. E agora o Senhor te abraça forte, te diz: eu sei, eu entendo você, eu te amo, nunca vou te abandonar, nunca. Sinta o cheiro do Senhor, sinta a paz que vem dEle. E o Senhor agora deixa de te abraçar e fica bem de frente com você, te olhando nos olhos. Contemple o olhar de Jesus. E Ele te diz: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Você fecha os seus olhos agora. De repente, você o abre novamente. Você está agora num jardim muito bonito, com flores amarelas, algumas vermelhas, uma grama linda, uma fonte de água ao fundo. E agora, para encerrar essa meditação, você vai agradecer a Deus pela oportunidade que você teve aqui de estar com Ele. Vai dizendo com as suas palavras: Senhor, eu te agradeço. Obrigado, como foi bom estar contigo. Vai dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é maior que a minha ansiedade, que os meus medos, porque nada é impossível para ti. O Senhor tem tudo nas tuas mãos, o Senhor tem o controle de tudo. Vá agradecendo, vá se expressando. Faça essa oração de louvor, que ela é libertadora, creia. Ela é muito especial. Obrigado, Senhor. O Senhor é maior do que aquilo que nos causa medo, dor, tristeza. O Senhor continua no trono. O que saiu do nosso controle não saiu do seu. Nós cremos. Obrigado porque o Senhor está acalmando a tempestade dentro de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Respire fundo novamente por 3 vezes. Mais uma vez. Uma última vez, nem precisa soltar tão lentamente. E agora você recebe essa bênção com a qual nós concluímos essa meditação. Se você puder, a faça todos os dias, ou no mínimo 4 vezes por semana. Isso vai te ajudar muito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossa mente, emoções, todo o vosso ser, enchendo-vos de paz, serenidade e fé. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que alegria ter você aqui, querido filho, querida filha. Não deixe de se inscrever no canal, por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida. Aperte aqui o botão do joinha, né? Para você curtir esse vídeo. E assim o YouTube vai mostrando esse conteúdo para mais pessoas que precisam
E também copie o link desse vídeo e compartilhe agora com seus grupos de WhatsApp, Telegram. Manda para aquela pessoa que precisa. Com certeza vai ser um instrumento de transformação, de cura, de bênção para essa pessoa. Nunca se esqueça, você nunca está só. Deus te ama e está sempre com você. Querido filho, querida filha, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Padre Adriano Zandoná. Você é convidado a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, para ser avisado quando chegar conteúdos novos. Deixa aqui também já nos comentários os seus pedidos de oração. Nós vamos rezar por você. Essa é a oração por quem deseja engravidar. E o padre propositadamente não colocou oração pelas mulheres que querem engravidar, porque quem engravida é o marido e a esposa. São os dois. É o homem e a mulher. Não é uma atividade somente da mulher. E eu coloquei de propósito para convidar os maridos a rezarem também. Se você, mulher, está rezando, pare um pouquinho esse vídeo. Se possível, chame o seu marido para rezar, para receber essa oração também. Ou, caso ele não esteja, não seja possível, reze, receba essa oração, mas depois o chame para rezarem juntos. Para você que está tentando engravidar, está lutando, tantas são as barreiras, não é verdade? Hormonais, físicas, fisiológicas, psíquicas, emocionais, muitas vezes genético, hereditárias. Mas eu quero te encorajar a fazer comigo essa oração, a receber essa oração por no mínimo 9 dias seguidos, como uma novena. É um propósito de oração diante de Deus. Querida filha, querido filho, saiba que aquilo que é impossível para a medicina, para os homens, é possível para Deus. E Ele tem um propósito para tudo. O Senhor faz tudo acontecer no tempo certo. E saiba disso, filha, filho. O Senhor não se esqueceu de você. Não, nunca. O Senhor não tem deixado de ouvir as suas preces. Não se esqueça que as promessas passam pelo teste do tempo. Mas Deus é sempre fiel. E Ele tem um propósito para tudo. Então agora eu leio oficialmente Lucas, capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. É a palavra de Deus, é o Evangelho te falando. Depois eu quero ler também agora Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crer. Essa passagem é dentro daquele contexto. Aquele leproso disse, Jesus, se o Senhor pode, por favor, se o Senhor de fato é quem dizem que você é, né? Se o Senhor de fato é esse Messias milagreiro, taumaturgo, né? Me cure. Jesus olhou para ele até com um pouco de sarcasmo, irônico, né? Sem pecado óbvio, mas com uma certa ironia. Se podes? Você sabe com quem você está falando? Eu sou Deus, eu posso tudo. Então, filha, no primeiro momento você vai, filha, filho, receber essa oração. O Padre vai rezar por você, ministrar sobre a sua vida essa oração, na autoridade do nome de Jesus. E num segundo momento você vai rezar comigo. Se você puder, abra assim as suas duas mãos, como quem recebe essa bênção espiritual e essa oração. Senhor Jesus, em Teu nome, nós repreendemos agora, quebramos tudo o que impede esse casal de conceberem a vida, de engravidarem e de darem à luz a uma criança, um filho ou uma filha.
Nós quebramos em Teu nome toda maldição que impede essa gravidez de acontecer. Nós quebramos em Teu nome toda ação do mal que não deixa essa gravidez acontecer. Em Teu nome, Jesus, as maldições, as feitiçarias, os trabalhos feitos contra esse casal, contra essa mulher, que sejam quebrados agora em Teu nome, Jesus Cristo. A ação direta de espíritos malignos impedindo essa gravidez de acontecer, nós quebramos agora em Teu nome, Jesus. Toda maldição hereditária, julgo, palavra de maldição, de condenação, trabalhos espirituais feitos para que esse casal não engravide, nós quebramos agora em Teu nome, Jesus. O Teu nome é mais poderoso que tudo. Na Bíblia está escrito que todo o joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos diante do Teu nome. E proclama que Tu és Senhor. Eu proclamo que Tu és Senhor desse casal. Tu és Senhor da vida. Tu és o Senhor desta família. Tu és o Senhor do corpo dessa mulher, do corpo desse homem, dos órgãos reprodutores de ambos. Tu és o Senhor, Jesus. Tu és o Senhor do ovário dessa mulher, das trompas, dos óvulos. Tu és o Senhor do útero dessa mulher. Tu és o Senhor de todo o sistema reprodutório dela, dele, do sêmen desse homem. Tu és o Senhor, Jesus. Por isso nós pedimos, quebra em Teu nome, Jesus, tudo que impede essa gravidez de acontecer. Vem curando das maldições hereditárias e libertando das ações diretas do mal, da maldade humana. Vem revelando o que está na raiz, Senhor, dessa infertilidade. Talvez é um estilo de vida, Senhor, cheio de estresse, que não está deixando essa mulher, esse casal engravidar. Revela agora com Teu Espírito claramente, Senhor, para essa pessoa. Claramente revela com Teu Espírito o que não deixa esse casal engravidar, essa mulher, esse homem engravidarem. Talvez, como eu rezava, é um estilo de vida cheio de estresse. Talvez é uma alimentação muito errada, à base de gordura, de carboidrato, de tanta tranqueira que esse casal tem comido, sem verdura, sem fibra. Talvez ela não toma muita água. Talvez ele não se alimenta direito, com proteína. Mostra para esse casal o que está na raiz dessa infertilidade. Talvez essa pessoa, Senhor, não consegue engravidar também pelo excesso de conexão. É muito tempo no celular. A mente não tem um minuto para descansar, para processar as informações. Talvez essa mulher não consegue engravidar, Senhor. Esse casal não engravida por causa da ansiedade excessiva. Por causa do transtorno ansioso dessa mulher, que se cobra e até na intimidade sexual está se cobrando. Não, é agora, tem que ser. Tira esse peso, essa autocobrança, essa culpa que essa mulher está sentindo, que esse homem está sentindo. Cura a dor, Senhor, de se sentir sozinho, de sentir que está faltando algo na casa, está faltando alguém, está faltando um complemento para o casamento, para a união, que é o filho que não vem. E essa mulher, esse homem começam a se comparar com os outros, se comparar com o vizinho que teve filho, com a prima que engravidou, com o irmão, com a irmã que já tem 3 filhos e eles nada, eles não têm. Eles começam a se comparar com os outros, se sentirem inferiores, ficarem com raiva, revoltados, ansiosos. Isso só atrapalha. Vem libertar dessa ansiedade, Deus. O Senhor não os condena, o Senhor os entende, mas o Senhor os quer felizes. O Senhor os quer calmos e relaxados para que a vida possa acontecer dentro deles. Liberta essa mulher dessa autocobrança, Senhor. Ela está tensa. Até na intimidade sexual está tensa. Dessa ansiedade. Liberta, Senhor, essa mulher da culpa pelo filho que ela já perdeu. Quando teve que fazer a curetagem, como ela chorou, como ela se sentiu mal, como ela se culpou. A culpa não foi dela, a culpa não foi desse homem, dessa mulher que perderam a criança. Venha curar esses corações, Senhor. Tira esse peso da culpa. O inimigo usa esse sentimento de culpa para amarrá-los, mas esse sentimento não tem fundamento, Senhor. Eles não foram culpados pela morte desse primeiro filho, filha. Tira a ansiedade dessa mulher, Senhor, desse homem. Está atrapalhando eles engravidarem. Tira a culpa, tira a revolta desse coração. Essa mulher está chorando agora aos prantos, esse homem chorando. Tira, Senhor, essa revolta, como se eles sentissem que o Senhor não os ama.
É como se eles sentissem que o Senhor se esqueceu deles, mas é mentira. O Senhor os ama. O Senhor os ama demais. O Senhor quer que eles sejam felizes. Tira essa revolta do coração dessa pessoa, essa mágoa dos outros, de si mesma, do Senhor. Toca, Senhor, essa mulher em depressão. A depressão dela está atrapalhando também o processo da gravidez. Venha curar a raiz dessa depressão, dessa tristeza, dessa melancolia. Que essa mulher reaja, que ela se cuide mais. Que ela se cuide mais. Que ela reaja. Que ela tome um banho, que ela passe um batom, que ela cuide desse cabelo. Que ela reaja. Que esse homem também se cuide mais. Eu também rezo, Senhor, pelas situações nas quais um dos lados quer ter filhos e o outro não. Talvez essa mulher quer engravidar, mas o marido não quer, não concebeu no coração. Isso também muitas vezes acaba atrapalhando, Senhor. Venha libertar, Senhor. Venha dar a graça de ambos se abrirem à vida. Venha curar os traumas das perdas anteriores, dos abortos espontâneos. Essa mulher, Senhor, que fez laqueadura e se arrependeu, venha tocar esse coração. Que esse casal esteja aberto à vida, Senhor. Que eles se abram à vida. E Jesus, cura esse casal da esterilidade, em Teu nome. Faz eles conceberem a vida, Jesus, em Teu nome. Que eles engravidem, que essa criança venha, seja perfeita, seja uma bênção. Traga luz e alegria para esse casal e para toda a família, em Teu nome, Jesus. Para o Senhor tudo é possível. Como sacerdote eu clamo. Dê a graça desse casal engravidar, em Teu nome, Jesus. Eu clamo. Que eles concebam a vida o quanto antes. Venha revelar também para eles claramente as enfermidades que talvez eles nem saibam, que não estão diretamente ligadas ao processo de concepção de uma criança, mas que estão influenciando, diminuindo a imunidade do corpo, atingindo fisiológica, emocional e psicologicamente. Vem colocar todas as coisas no lugar, Senhor. Talvez também, Senhor, o que não tem contribuído para que esse casal engravide é a mágoa que eles trazem um do outro. Dê a graça dessa esposa perdoar o esposo, essa mulher perdoar o marido, do esposo perdoar a esposa. Que eles deixem o passado no passado, que eles se perdoem pelas traições do passado, pelas coisas que não deram certo, pela falência, pelas mentiras. Passa a borracha do Teu Espírito Santo apagando as consequências desse passado, Senhor. Que eles se perdoem, deixem o passado no passado, virem a página e caminhem para frente. Porque essa mágoa também está atrapalhando. Venha tirar, Jesus, em Teu nome, os impedimentos para que eles engravidem, para que eles concebam a vida. Tire em Teu nome, Jesus, os impedimentos, Senhor. A vida é uma bênção e o Senhor quer que eles engravidem. O Senhor quer que eles tenham a vida. Que eles gerem vida, Senhor. Dê a graça, Senhor, deles gerarem a vida. E se acontecer, Senhor, em algum desses casais, deles chegarem à conclusão que também o Senhor os chama à adoção, a abrirem-se à vida adotando uma criança, capacita-os. Coloca no coração deles um amor superior àquele e àquela que concebe por essa criança adotada. Que eles se abram à vida assim, que gesto nobilíssimo, que gesto lindo. Que eles se abram à vida também adotando, se assim o Senhor os conduzir. Fala com eles. Fala agora com esse casal, com essa mulher, com esse homem, Pai, no nome de Jesus. Lava com Teu sangue agora precioso, Jesus, todos os órgãos reprodutivos dessa esposa, dessa mulher. Coloca agora, filha, a mão sobre o teu ventre, tua barriga. Você também, marido, já vou dizer na fé, papai, coloca a mão sobre o ventre dessa esposa. E vocês vão repetir depois do Padre essa oração, mas com fé, com autoridade. Senhor Jesus, lava com Teu sangue precioso este útero, ovário, trompas, cada óvulo, cada órgão,
reprodutor presente nesse corpo. Lava com teu sangue, Jesus. Você, mulher, vai dizer o meu corpo, e você, homem, vai dizer o corpo da minha esposa. Que o teu sangue venha curar as enfermidades. Que o teu sangue venha libertar do mal. Que o teu sangue, Jesus, venha retirar todos os impedimentos para que a vida possa acontecer. Nós consagramos, Jesus, os nossos corpos, os nossos órgãos reprodutores, a nossa sexualidade, nossos órgãos genitais, nossos corpos, nosso amor, nossa família, a Ti, Jesus. E clamamos em Teu nome, Senhor Jesus. Realiza agora esse milagre. Nós temos fé. Realiza agora esse milagre da vida em nós. Nós queremos ser pais, assim como a Virgem Maria te concebeu. Nós queremos, Jesus, conceber. Dai-nos a graça da gravidez, que nós engravidemos, Jesus, em Teu nome, para a glória do Teu nome, e que essa criança seja uma bênção e traga a Tua luz, Tua alegria e a Tua salvação para a nossa família. Liberta-nos, Jesus, de todas as falsas doutrinas, da busca no ocultismo, em doutrinas que não Te agradam. Nós renunciamos em Teu nome, Jesus. Se formos buscar cura, milagres, em falsas doutrinas, no ocultismo, nós renunciamos isso em Teu nome, Jesus, e declaramos que Tu és o nosso único Senhor, o Deus da vida, e só o Senhor pode nos dar essa graça. Dá-nos a graça, Jesus, de conceber, de gerar a vida. Nós esperamos em Ti. Tu és o nosso Senhor, Jesus. E vem, Espírito Santo, batiza-nos agora, encha-nos agora, dai-nos a Tua paz, que nós saibamos descansar em Deus até o momento do milagre chegar. Nós cremos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, sobre a união afetiva, sexual de vocês, a família, a vida, os órgãos reprodutores, sobre essa espera, para que aconteça o milagre em nome de Jesus e permaneça para sempre, selando tudo que o Senhor realizou em vós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero convidar você a compartilhar o link desse vídeo com as outras filhas, os outros casais que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, tá bom? E olha, no mínimo durante 9 dias vocês vão rezar essa oração juntos. Homem e mulher, não é só a mulher que engravida, é o casal, tá certo? E olha,
Se você é novo, nova aqui, inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná, ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Tem a homilia, reflexão sobre o Evangelho de todos os dias que eu posto aqui também, muitos conteúdos bons, as músicas, os clipes, na playlist dos clipes do meu DVD. E também deixa sua curtida nesse vídeo e coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você e pela sua família. Deus o abençoe, a abençoe. Uma ótima noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Gente, estamos de volta com o programa Para Ser Feliz. Também uma ótima tarde, você que nos acompanha na reprise da sexta, uma ótima madrugada, você que nos acompanha na reprise de quinta para sexta também, na madrugada. Peço já desculpa de antemão, porque tivemos um probleminha técnico aqui, estamos entrando com 15 minutos de atraso, mas estamos aqui, com a graça de Deus. E eu estou muito feliz, filho ou filha, por retornar com o programa Para Ser Feliz. Estou muito feliz por retornar até esse espaço tão privilegiado que é aqui, o programa Para Ser Feliz, no qual a gente pode interagir, no qual a gente pode refletir juntos, no qual a gente para escutar Deus. Ficamos uns dias, algumas semanas, né, sem ter o programa Para Ser Feliz, porque nesse tempo de pandemia, de quarentena, igrejas fechadas, o padre estava presidindo missas todas as terças à noite. Eu presidi a missa, mas refletindo junto com a direção da TV Canção Nova, nós percebemos que o programa Para Ser Feliz presta um serviço, uma utilidade pública até mesmo, podemos dizer assim, muito singular para esse tempo. Você que conhece o programa, você sabe que aqui o padre aborda temáticas muito singulares, tais como a depressão, a ansiedade. Hoje mesmo eu estava lendo uma pesquisa recente que já acusava que o Brasil é o país com o maior número de pessoas depressivas no mundo. A gente tem um consumo excessivo, exorbitante de antidepressivos e tantas realidades que envolvem a nossa vida emocional, psíquica. A gente precisa lidar bem com todas essas realidades, ainda mais diante de uma pandemia, né? É o medo, é o pânico, e tantas pessoas sofrendo com a solidão, com a depressão, com o desespero. Então, o padre está aqui, eu costumo sempre dizer, no começo de cada programa, que eu estou aqui para ser padre para você. Para você. E é verdade. Estou aqui para ser padre para você. E o interessante, para você que nunca acompanhou o programa Para Ser Feliz, o padre faz questão de explicar a dinâmica. Esse é um programa que não tem uma pauta específica, porque a pauta desse programa é o que é importante para você, é o que você vive. Isso. No primeiro bloco, no primeiro momento do programa Para Ser Feliz, o padre sempre faz uma reflexão, introduzindo o tema do dia, né? E depois do segundo bloco em diante, é você que pauta o programa, ou seja, mensagens são mandadas, eu uso as minhas redes sociais aqui, né? Um dia um bispo me falou, e eu demorei para entender, mas eu concordo plenamente que as redes sociais são como que, usando uma metáfora, claro, uma paróquia, né? Muitíssimas pessoas estão ali. Claro que não substitui, não, a paróquia objetiva, né? Você tem que ir lá, você tem que comungar, você tem que ser engajado. Mas no sentido que é uma multidão de fiéis, né? Dizia esse bispo, que a gente pode acompanhar, pastorear ali através das redes sociais. Então você pode interagir comigo enviando o seu pedido de oração, sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, através das minhas redes sociais, que daqui a pouquinho já vão aparecer aí na sua tela. Você pode enviar o WhatsApp para nós e, costumeiramente também, eu recebo ligações, falo com as pessoas ao vivo aqui no programa. Nesse tempo nós não vamos conseguir porque, em virtude da pandemia, nós estamos trabalhando com um número bem reduzido também no nosso quadro de colaboradores e não temos uma equipe de call center à noite, por enquanto, né? Mas hoje o WhatsApp, as redes sociais funcionam muito bem, não é verdade? E tem gente que prefere, eu vejo mesmo, muita gente prefere enviar o WhatsApp porque não tem custo, é muito mais rápido ali, direto, né? Daqui a pouquinho também o número do nosso WhatsApp vai aparecer aí para você. E é interessante lembrar que é um programa muito dinâmico, a gente usa as redes sociais, o padre usa a internet, mensagens via WhatsApp que chegam, mas a última meia hora do programa é em adoração, diante do Santíssimo Sacramento. Claro, nós não reprisamos essa última meia hora, mas para você que está assistindo hoje, terça, ao vivo, você que está acompanhando o programa agora ao vivo, é uma graça muito especial.
E o tema do programa de hoje é como vencer, controlar, enfrentar os pensamentos negativos. Como eu disse, uma pesquisa recente atestou que o Brasil já é o país com maior índice de depressão do mundo. A gente está consumindo muito antidepressivo. E quando eu escrevi esse meu livro aqui, o Como Controlar e Vencer a Ansiedade, por exemplo, eu escrevi pautado na última pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que constatava que o Brasil já era o país mais ansioso do mundo, que tinham problemas seríssimos ligados à ansiedade, tais como suicídio, depressão e outros problemas afins. E é interessante e ao mesmo tempo assustador que nesse tempo de pandemia, muitas más notícias, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste, viu, gente? Eu sou honesto em dizer, tem televisões, com todo respeito aos profissionais, que eu não assisto. Canais de televisão, gente, que só comunica, me perdoe a palavra quer dizer ausência de graça, né? Só comunica desgraça, me perdoe a palavra. Ausência de graça, ausência de coisas boas, ausência de Deus. Sabe, até no meio de uma pandemia, a gente tem que se focar em coisas boas, porque coisas boas também estão acontecendo. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Como enfrentar os pensamentos negativos? Como vencer isso? Padre, por que eu disse da depressão? Porque a depressão, ela se acentua quando os pensamentos negativos começam a ir e voltar. Você já percebeu? Pessoa triste, depressiva, ela fica remoendo os pensamentos. Ela cai naquilo que muitos profissionais em várias áreas da psicologia chamam de pensamentos ruminativos, fazendo memória ali da metáfora da vaca que rumina o capim. A vaca come o capim vai até o estômago, volta novamente até a boca, ela mastiga de novo, ruminando, isso quer dizer ruminar, e volta novamente para o estômago, né? Me perdoe aqui, o exemplo é um pouquinho nojento, mas é para você entender. Às vezes, quando a gente está em depressão ou triste, fica aquele padrão de pensamento ruminativo, né? Ruminativo. A pessoa, o marido foi embora, abandonou a esposa, abandonou a mulher, está com outra, e a mulher deita na cama toda noite e fica ali 10 minutos, meia hora, 1 hora, às vezes 2, pensando, ruminando. Por que ele me abandonou? No fundo, eu não fui uma boa esposa. Talvez ele me abandonou porque eu estou gorda, uns quilinhos a mais. Ele me abandonou mesmo porque eu não sei cozinhar, porque eu não sei fazer nada certo. Às vezes não é nada daquilo, sabe? O cara abandonou porque ele foi fraco, me perdoe a palavra, foi um safado mesmo, escolheu abandonar a família. Mas a cabeça da gente vai criando, a gente vai ruminando e ficando triste, se afundando naquele ciclo negativo de pensamentos, né? A gente precisa tomar cuidado porque isso é muito poderoso, gente. O ciclo negativo de pensamentos, ele tende a se enraizar na nossa mente. E a gente precisa saber a forma certa de combater isso, de enfrentar isso, para a gente não ser escravo, sabe, de um padrão negativo de pensamentos. Mas veja bem, eu tenho muita coisa para falar, desafiante, porque a gente começou um pouquinho atrasado, por virtude de alguns problemas técnicos, né? Mas eu quero começar com a Sagrada Escritura. Você pode pegar 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Preste atenção, que mensagem fantástica, que versículo fantástico que São Paulo nos apresenta. Destruímos todos os pensamentos e todo o orgulho altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus e subjulgamos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Outras traduções dizem o seguinte: olha, nós aniquilamos todo raciocínio e pensamento orgulhoso que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todos os pensamentos e os reduzimos à obediência a Cristo. Outra tradução. Você já percebeu que São Paulo está usando termos bélicos, termos de guerra? Olha só, São Paulo está dizendo, nós aniquilamos os raciocínios altivos, em uma tradução. Nós tornamos os pensamentos que se levantam contra o Evangelho, contra o bem, contra o conhecimento de Deus, cativos, ou seja, nós prendemos, nós submetemos os nossos pensamentos, nós reduzimos a obediência a Cristo. São Paulo está usando, gente, uma terminologia de guerra, E isso com muita verdade para elucidar aquilo que o escritor russo Fyodor Dostoiévski, no século XIX, já nos dizia.
Dostoiévski certa vez escreveu: a mente humana é o campo de batalha no qual Deus e o diabo guerreiam. Existe uma batalha muito grande acontecendo na sua mente agora, na minha mente, na nossa mente. E a gente precisa lutar para manter a nossa mente sã. Mas veja bem, São Paulo está dando a receita. Nós aniquilamos os raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a verdade da Escritura, contra a revelação, contra o bem. Porque veja bem, existem pensamentos que querem nos convencer de mentiras. Por exemplo, pensamentos que nasceram em feridas. Eu dizia um pouco disso na homilia do domingo aqui, na Canção Nova, no acampamento mariano. Existem pensamentos que nasceram de feridas da nossa história, traumas. Por exemplo, eu tive um amigo, que pensa, um rapaz muito legal, um rapaz bonito, falava muito bem, mas todas as vezes que ele pegava o microfone para falar na empresa, ele travava e começava a gaguejar. E eu perguntava: filho, você fala bem, você é inteligente, você tem uma boa aparência. E pouco a pouco, acompanhando aquele amigo, aquele jovem, eu percebi que no fundo, todas as vezes que ele pegava o microfone, é como se começasse uma voz na cabeça dele, né? Você não é tão bom, você não é bom o bastante, as pessoas vão tirar sarro de você, as pessoas não vão gostar de você, você não sabe falar, você não é capaz de falar. Olha, por quê? Porque ele tinha um irmão que na infância se destacava muito mais do que ele. E todo mundo comparava ele a esse irmão. E a mãe dizia: você não é bom igual o Ricardo. O pai dizia: o Ricardo tirou 10, você tirou 7. O vizinho dizia: teu irmão é feio, você é bonito, você é feio. A tia dizia: teu irmão é inteligente, você é desengonçado. E ele internalizou aquela ferida de inferioridade, se achando sempre menor que o irmão. E ele não tinha curado aquela ferida de inferioridade, então ele carregou essa ferida pela vida fora. Então, quando ele pegava o microfone, é como se aquela voz da inferioridade falasse, aquele pensamento: você não é capaz, você não é bom, você não vai conseguir, nem adianta tentar. E aquilo travava. Olha só o mecanismo, né? Vinha o pensamento, gerava uma emoção, um sentimento, a emoção, medo. O medo gerava um comportamento, a gagueira e o travamento ali, ele travava, sabe? Então esses pensamentos negativos que se levantam contra o conhecimento de Deus, eles nos fazem muito mal. Olha, eu tenho muito para falar sobre esse assunto e eu vou dividir esse tema em 2 programas. Terça que vem eu vou falar de novo sobre isso e terça que vem eu vou dar 6 passos concretos para a gente enfrentar e vencer na terça que vem os pensamentos negativos. Mas, amarrando a reflexão de hoje e prosseguindo, existem pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, filho, filha, porque eles nos fazem acreditar em mentiras. Por exemplo, esse meu amigo, esse pensamento não era verdadeiro, porque a verdade sobre você está no coração de Deus. Filho, filha, você é o que Deus pensa ao seu respeito. Você é o que Deus diz de você. Você é o que Deus sabe ao teu respeito. Você é o que a Bíblia diz de você. Você não é as feridas as feridas que aconteceram no seu passado. Você não é o julgamento das pessoas. Você não é a inferioridade que está dentro de você. Você não é o medo que está na tua mente. Você não é a tristeza dessa depressão. Você não é essa ansiedade. Isso está acontecendo, mas isso se levanta contra a verdade de Deus. Se levanta contra o conhecimento de Deus. Saiba disso. Semana que vem eu vou falar mais sobre essa realidade. Mas saiba disso, você não é o que a tua mente produz. Você é o que Deus diz ao teu respeito. Você é o que Deus diz ao teu respeito. E é tão interessante que, preparando esse programa, eu tive contato com os estudos mais avançados nessa área, na neurociência, foram dirigidos por 2 pessoas. O primeiro é uma psicóloga chamada Susan David, que é professora da Harvard Medical School, de Harvard, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o segundo é Stephen Ilyard, PhD, da Universidade de Duke, também nos Estados Unidos. Ambos desenvolveram pesquisas mesmo, porque não é só o achismo, né? Eles desenvolveram pesquisas e concluíram o seguinte: que o pensamento negativo, quando ele se instaura, em primeiro lugar, a gente precisa
aprender a conviver um pouquinho com ele. Porque eles, com pesquisas, testando em muitas pessoas por anos, concluíram o seguinte, que muitas vezes você não vai conseguir arrancar totalmente alguns pensamentos ruins, perturbadores, negativos. E que quanto mais você combate de maneira negativa, mais eles crescem, eles se alimentam da tua luta, né? Ai, padre, então não tem jeito? Não, não é isso. Tem jeito sim. Mas eles ensinaram o seguinte, que não adianta só, ao contrário do que muita gente vende por aí, né? Você mentalizar o sucesso, que o sucesso vai acontecer. Não. Eles disseram o seguinte, que se você força algo artificial, não vai manter, a sua mente não vai manter. E você precisa, pouco a pouco, aprender a conviver com esses pensamentos, porque eles realizam, diziam esses dois estudiosos, o mesmo mecanismo da dor. O que acontece com a dor? Se a criancinha queima o dedinho no fogo, a dor é um sinal de alerta para o cérebro dela entender que ela não pode colocar a mão no fogo. Se não fosse a dor, a criança ia colocar a mão de novo no fogo, ia queimar, acabar com a mão e não ia perceber, porque a dor é uma bênção nesse sentido. Ela é um alerta, ela é um sinal de alerta. E o pensamento negativo também pode ser como a dor, um mecanismo para perceber algo que não está legal, para perceber um caminho que você deve evitar, para perceber uma ruminação excessiva que você deve evitar e para redirecionar o teu caminho, seguindo o conhecimento de Deus, conhecendo o que Deus diz ao teu respeito, o que Ele pensa, o que Ele sente. A gente precisa internalizar o pensamento de Deus e tornar todos os nossos raciocínios, olha o que São Paulo disse, tornar todos os nossos raciocínios cativos ao senhorio de Jesus. Isso se faz através da oração, isso se faz através do conhecer o que Deus diz ao nosso respeito, né? Como eu disse, eu preparei uma reflexão grande, eu não vou conseguir desenvolver por causa do tempo, que ficou curto, nós atrasamos para entrar, mas semana que vem eu concluo. Eu digo para você que submeter o raciocínio ao pensamento de Deus, submeter a mentalidade, o pensar ao senhorio de Jesus é uma libertação, que nos ajuda, como o padre dizia, a conviver um pouco com os pensamentos negativos que vêm e vão, sem dar atenção demais para eles, porque se você dá atenção demais, eles crescem. Você tem que aprender a tolerar, porque em alguns momentos eles vão estar ali, mas você não deve alimentá-los com a ruminação, com o coitadismo. Esses especialistas provaram ali cientificamente como que o coitadismo, aquele complexo de vítima, atrapalha a gente e faz com que os pensamentos negativos se tornem mais fortes na nossa mente. Pensamentos negativos como medo, medo da morte, medo do futuro, sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Pensamentos de desespero, ai, vai dar tudo errado. Pensamentos de morte, de vontade de morrer, de ansiedade. Se você se sente vítima, tudo isso vai crescendo, sabe? E Deus pode te libertar dos padrões excessivos e que prejudicam você. Claro que Ele pode, Ele é Deus. Mas, como o padre disse, existe um pouquinho de pensamento negativo com o qual eu e você vamos ter que aprender a conviver, mas é aquilo que é normal. Às vezes está excessivo, né? Às vezes está além do permitido, às vezes está além do normal. E Deus pode equilibrar, com a graça dEle, com o Espírito Santo. Mas você precisa, filho, filha, decidir nessa noite, romper com os pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você precisa nessa noite decidir-se a renunciar aos pensamentos negativos, a parar de ruminar naquilo que já passou. Se já passou, já passou. O ontem você não muda, vai para frente. Entrega para Deus o que você não pode mais mudar e confia. Você precisa aprender a rezar o que você pensa, entregando para Jesus. Você precisa aprender a fugir do complexo de vítima. Ai, ninguém me ama. Ai, meu marido me largou porque eu não presto. Para com isso. Isso não é verdade. Não é. Você é um ser humano lindo, abençoado, amado. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser feliz. Você é uma obra linda, belíssima do amor de Deus, uma obra-prima da criação de Deus. Ah, meu amado, minha amada, como você é especial. Como Deus ama você, você não tem noção. E essa tempestade vai passar. E Deus tem coisas lindas para a tua vida. Então submeta os pensamentos que estão aí desordenados, de medo, de vontade de morrer, ao senhorio de Jesus. No finalzinho do programa, nós vamos rezar nesse sentido. O programa está só começando, né? Se você acompanha na terça-noite, diante do Santíssimo, então nós vamos fazer uma oração de renúncia dos pensamentos ruins, consagrando a nossa mente, os anéis da nossa mente ao Espírito Santo,
pedindo que o sangue de Jesus lave todas as áreas do nosso cérebro, o hipotálamo, a amígdala, o lobo frontal, e eu não vou descrever cientificamente aqui, né? Mas vamos consagrar, porque Jesus vai mandar na minha, na sua mente e vai colocar tudo em ordem, porque Ele é Deus, Ele pode. Gente, brevíssimo intervalo, rapidinho estaremos de volta, não sai daí e, pelo contrário, convido outras pessoas a acompanharem. Segundo bloco, eu vou receber a sua mensagem aqui através das redes sociais. Rapidinho estamos de volta. Estamos de volta, este é o programa Para Ser Feliz, o seu programa, o seu espaço aqui na grade da TV Canção Nova, todas as terças à noite. Olha, já vai aparecer aí na TV, se já não estiver, as redes sociais do Padre para você enviar sua mensagem, o WhatsApp do programa para você enviar sua mensagem. Estamos aqui por você, estou aqui para ser padre para você. E olha, como eu estava dizendo, a gente tem que combater os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, contra a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que você é amado, amada. A verdade de Deus é que a tua vida vale a pena. A verdade de Deus é que Jesus está no barco, esse barco não vai afundar em meio à tempestade. A verdade de Deus é que você é um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Claro, eu trouxe uma teoria aqui dos maiores especialistas no assunto hoje em dia, para a gente entender que a gente não vai vencer totalmente alguns pensamentos perturbadores. Só os excessivos a gente tem que lutar, os que se levantam contra o conhecimento de Deus, mas alguns pensamentos negativos vão ficar porque não seria humano, né? E a gente tem que vencer essa ditadura da felicidade que diz que a gente tem que estar sentindo bem sempre, pensando bem sempre. Gente, isso não é humano. E existe um aspecto positivo também na dor, no pensamento negativo, que nos alerta, nos faz entender que a vida também é feita de altos e baixos, né? Ninguém ganha sempre. Então você que está meio cabisbaixo hoje, aceita a tua condição, você não é um anjo, você não tem que ser perfeito sempre, você não tem que falar as coisas certas sempre, fazer certo sempre. Calma, paciência com você, mas luta, tá? Não se entrega. Deus é mais forte que os maus pensamentos de ansiedade, Deus é mais forte que o medo, Deus é mais forte que essa tristeza. Luta com a batalha de cada dia. São Paulo já, ali na carta de 2 aos Coríntios 10, 5, que eu li, segunda carta aos Coríntios, ele usou um vocabulário de guerra para dizer que a gente tem que lutar pela oração, lutar racionalizando o que a gente pensa, o que a gente sente. Você não é tudo que você pensa. Ai, padre, eu estou pensando que eu vou morrer. Não é porque você está pensando que você vai morrer. Quem diz a tua hora de ir, de ficar, é Deus. Ai, eu estou com medo. O medo não domina você. Sentir medo é normal, mas não deixa o medo se instalar na tua mente. Levanta essa cabeça, você é filho de Deus. O teu Deus é poderoso. A tempestade vai passar. Com Ele você vai vencer, filho querido, filha querida. Levanta essa cabeça e vamos lutar, tá certo? Gente, esse comecinho do segundo bloco, eu sempre apresento um material de evangelização e hoje eu vou apresentar este CD aqui, que é o CD Superando a Depressão e a Ansiedade. Os cinegrafistas conseguem mostrar? Acho que sim. Superando a Depressão e a Ansiedade, que é um CD que eu gravei. Deixa eu pegar aqui na mão, meninos, só um minutinho, acho que vai ficar mais fácil. Um CD com músicas, com orações, vou mostrar aqui para a câmera 2, com músicas, com orações, feito para ajudar você que está enfrentando a depressão, você que está enfrentando a ansiedade. A música A Vitória Vem Pela Manhã está aqui. Orações de cura, de libertação para a depressão, para a ansiedade. Pode ajudar você. Ligue agora, 0 operadora 12 3186 2600. Agora não, desculpa, amanhã em horário comercial. Como eu disse, a gente está com um quadro reduzido de colaboradores, não estamos com o call center. Não estamos com o call center agora à noite, mas você pode ligar amanhã em horário comercial ou pedir pelo loja.cançãonova.com. Apresento também o livro Curar-se para Ser Feliz, vou pegar também, que é um livro de cura interior, cura afetiva e emocional. Vai te ajudar a lidar com as feridas emocionais da sua história, que às vezes geram vozes, né? A inferioridade, a culpa, o medo, a rejeição, as feridas que você não resolveu, as bagagens emocionais que você leva. Deus pode curar. loja.cançãonova.com, você pode pedir esses materiais. Eu sempre apresento um material também, lançamento de algum irmão da Canção Nova, mas hoje, como o programa está voltando, a gente está ainda se reorganizando, não trouxe, mas semana que vem eu trago algum material aqui para você. Lembrando que o meu livro novo, gente, já está pronto, recebi a notícia hoje da editora Canção Nova, um livro feito especificamente para o universo masculino, para os homens. Se chama Curar e Restaurar o Masculino.
uma jornada de cura pela masculinidade. Já está pronto, já está no nosso catálogo, você pode pedir loja.cançãonova.com, especial para os homens, mas as mulheres também são convidadas a ler, né, para entender mais esse tal do bicho homem, né? Com certeza vai ajudar você. Ali tem doutrina, tem Sagrada Escritura, tem testemunho, tem um pouquinho de psicologia, vai ser muito legal. Tem referenciais da Bíblia, tais como Davi, Paulo, São José. Com certeza vai ser um baque positivo aí para você solidificar, filho, a sua masculinidade em Deus e para você, mãe, poder educar a sua criança, poder entender o seu marido, poder interagir bem também com o universo masculino. E olha, quero aproveitar o ensejo também para lembrar que nesta sexta-feira a Canção Nova vai fazer uma live muito bonita, uma live solidária, neste sábado, dia 9, às 5 da tarde, uma live solidária muito bonita. Tem até um videozinho, eu não vou pedir para mostrar porque a gente está com um pouquinho tempo, mas é muito legal. Eu vou participar também, cantando uma das canções, muita gente legal, e você é convidado a acompanhar essa live, 5 da tarde, nesse sábado, tá certo? E também esse é um momento no qual eu gosto muito de dirigir uma palavra aos sócios evangelizadores da Canção Nova, você que contribui com essa obra. A Canção Nova, gente, é uma obra de Deus fantástica, que evangeliza 24 horas por dia, sem propaganda comercial. São sócios evangelizadores, aqueles filhos e filhas que, tocados por Deus, acreditam nessa obra que evangeliza, que tem obras sociais e que ajudam mensalmente com a quantia que podem e mantém a Canção Nova. Eu sei que o momento é difícil, mas não deixe de ajudar a Canção Nova. A gente precisa continuar evangelizando. Você que ainda não é sócio, se torne um sócio, por que não? Se torne hoje. clube.cançãonova.com, acesse e descubra a melhor maneira de se tornar um sócio pelo débito automático, nessa época é o melhor, né? Você que puder. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Eu quero já chamar o primeiro vídeo sobre a temática de hoje. Aqui no programa também nós recebemos vídeos com perguntas dos filhos e das filhas que desejam receber uma direção espiritual, interagirem com a gente. Padre Adriano, a sua bênção. Eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Fátima Servino. Qual caminho que eu devo seguir para me libertar desses pensamentos negativos que ficam enraizados no coração da gente e por causa dessa pandemia? E eu tenho risco, né? Eu tenho risco porque tenho mais de 60 anos, corro risco. Então, vem os pensamentos negativos. O que a fé pode me fazer para ajudar nessa hora, nesse momento? Boa noite e obrigada. Querida Fátima, muito obrigado pela sua participação. Um beijo no coração de toda essa família, sua família. Filha, olha, muito interessante o que você falou, né? A gente tem que distinguir o medo que é imaginário, que nasce de deduções hipotéticas, né, de hipóteses. E se um dia eu escorregar, andando na rua, cair na frente de um carro? Isso é um medo hipotético, é a criatividade em excesso. Agora a gente está diante de um cenário, de fato, que causa medo, um cenário, de fato, que pode nos confundir, né? Que a gente está vendo o perigo na nossa frente, você profissional da saúde, por exemplo, tem até uma querida que está nos acompanhando lá em Salvador, daqui a pouco eu já vou pegar o nome dela aqui, o Elias, que é o nosso cinegrafista, me disse que ela acompanha, que ela é enfermeira, né? Profissional da saúde, ele estava dizendo da batalha, da luta dela, né? Mas eu já vou mandar um abraço para você, filha, mas se a gente está vendo a possibilidade. Então, o medo é real, Fátima. Tem, de fato, matéria para esse medo, né? Não é uma dedução, não é um pressentimento. Então, filha, em primeiro lugar, você precisa se cuidar, você disse que você tem mais de 60 anos, né? Se proteger, usar sua máscara, evitar contágio social excessivo, se você puder, né? Mas também você precisa tomar posse do que a palavra de Deus te diz. O Salmo 27, eu amo o Salmo 27. Começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu terei medo? Ainda que os exércitos acampem contra mim, eu não temerei, pois do Senhor vem a minha vitória.
Então, Fátima, é bom rezar todos os dias, mas é bom ler as palavras da Escritura, os salmos, que dão esse conforto para a gente, porque existem promessas na Bíblia. E Deus não é homem para mentir. Deus não é alguém que promete e não cumpre. Se está lá e se você estiver debaixo daquela promessa, fazendo a sua parte, Deus vai honrar a parte que é dele, né? Então é preciso se fortalecer em Deus, tomando posse do que a palavra diz e renunciando o medo, né? Existe uma parcela do medo que é positiva, é protetiva, como eu dava exemplo da criancinha que queimou a mão, doeu, próxima vez quando ela vê fogo ela vai ter medo. Isso é maravilhoso, é um medo protetivo, é um medo que assegurou a preservação da espécie ao longo das eras, dos séculos, né? Se a pessoa não tem medo, ela entra na frente de um carro. Então, existe sim uma positividade no medo, mas ele não pode se tornar excessivo. Quando o medo se torna excessivo, ele faz a gente ver o que não existe, ele faz a gente não querer sair de casa para nada. É bom que não saia, mas tipo assim, às vezes a pessoa precisa fazer uma coisa essencial, uma pessoa que precisa trabalhar, um profissional da saúde, né? Hoje eu conversava com um médico e me disse, padre, eu sou médico, eu estou na linha de frente, eu não vou ter medo do doente, eu estou aqui, é a minha missão, como a missão do senhor é ser padre, eu achei tão bonito, meu médico novinho me dizendo, sabe? Então, existe algo positivo no medo, mas não deixa ele crescer demais, Fátima, e toma posse do que a palavra te diz. O Senhor é a tua luz, a tua proteção. No mundo enfrentareis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, João 16:33. Toma posse da palavra, conheça a palavra, como eu dizia no início, para evitar o raciocínio altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, a gente precisa conhecer Deus, né? Senão você nem vai nem saber, você não vai nem saber o que se levanta contra o conhecimento, se você não tem esse conhecimento, né? Então conheça a Bíblia, se aprofunde. E a Bíblia, a palavra é um escudo emocional, psíquico, humano, espiritual que nos protege, sabe, desses sentimentos que querem nos assaltar. Tá bom? Deus ilumine você. Olha, aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandonal, recebendo várias mensagens. A Dilma Souza de Camargo, rezando por ela, pedindo oração aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandonal. Vanessa Miranda, também quero rezar pela Rosa Andrade, aqui pelo Instagram, @Padre Adriano Zandonal. Ainda tem uma filha que mandou... Deixa eu só adiantar uma coisa aqui para vocês. Por favor, quando vocês mandarem mensagem no direct do Instagram e for confidencial, se você não quiser que eu fale o teu nome, que às vezes, você que acompanha já o programa Para Ser Feliz, você sabe que às vezes chegam matérias bem complicadas, né? Como se costuma dizer no vulgar, bem cabeludas. Então, se for confidencial, já coloca no começo da mensagem do direct aqui pelo meu Instagram. Padre, é confidencial, para eu não ler o seu nome no ar. Porque se for no final, o padre já leu a mensagem no final, ele vai ver, né? Que talvez você não queria que fosse divulgado. Quero rezar também aqui pelo Instagram a Cristina, pedindo oração para que o Geraldo consiga uma promoção no emprego. Claro, filha, vamos rezar sim. E pelo WhatsApp, nosso WhatsApp já apareceu aí na tela, recebendo várias mensagens aqui. Quero agradecer você que está enviando a sua mensagem. Mas olha só, primeira pessoa, boa noite, padre, preciso de um conselho aqui pelo WhatsApp. Sou de Resplendor, Minas Gerais. Há 8 anos atrás, diz aqui essa filha, eu sofri uma traição do meu marido. Em seguida, fui abandonada. Eu e meus filhos, sofremos muito. Sofri muita perseguição por invejas de vizinhos, sou catequista, ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Quando eu descobri essa traição, padre, está dizendo ela, eu fiquei sem chão, mas a minha fé em Deus e em Nossa Senhora me deram forças para lutar pelo meu casamento. Ele saiu de casa, ficou 3 anos, eu nunca desisti dele, todas as vezes que eu ia até ele chorava demais. Depois de 3 anos ele voltou. Ficamos muito felizes, há 4 meses descobri que ele está me traindo novamente. Me abalei, mas não vou deixar o inimigo destruir o meu casamento. Tenho 25 anos de casada, descobri por mensagem no celular dele, mas não quis falar com ele, porque eu tenho medo que ele vai sair de casa novamente. Ele é muito difícil, não sabe dialogar sobre esse assunto, prefere quebrar a cara. Da outra vez ele chorava o tempo todo, gosta sim da família, ele gosta, mas o problema é que ele só fica com más companhias, nos bares, pelo que eu estou entendendo aqui, né?
é muito fraco, não sabe tomar decisão, evitar pessoas erradas. O que fazer, padre, nessa situação? Ela está dizendo que a mulher com que ele está saindo parece que é uma mulher casada ainda, né? Filha, em primeiro lugar, a pergunta que eu te faço. Você me disse, né, que está disposta a lutar pelo casamento. Eu percebi que você está disposta e quer lutar. E lute mesmo. Se essa é a sua convicção, o sacramento do matrimônio é sempre fantástico, é sempre belíssimo. Você tem que lutar mesmo, se você está disposta, né? Mas também você precisa se valorizar um pouco, né? Você precisa se valorizar um pouco. No sentido de que eu sei que é difícil, ele não dialoga, reze, pede a Deus sabedoria, mas você vai ter que ter uma conversa com ele. Ou você vai simplesmente aceitar viver uma poligamia, né? Eu sei que talvez não seja isso que você... Eu sei que a gente sempre, quando partilha um conselho, quer ouvir uma palavra positiva, mas eu sou padre, padre é pai, e pai precisa abrir a reflexão, fazer você enxergar de uma maneira mais ampla. O casamento é sagrado, lute, mas também se valorize, minha filha. Você não pode viver, sabe, você é uma mulher honesta, uma mulher correta, uma mãe exemplar, pelo que você está falando. Você vai ficar se sujeitando a sair com ele como se fosse uma garotinha que ele pega, desculpa o termo, que ele usa quando ele quer e descarta. Você precisa se valorizar. Senta com esse homem, pede a Deus sabedoria e conversa, fala com ele, o que você quer? Ou você vai aceitar viver nessa poligamia para sempre? Sabe? Você fala, não, padre, eu quero viver assim pela minha família, é um sacrifício que eu vou viver. Tudo bem, eu entendo, respeito, te abençoo. Mas você precisa se respeitar. Conversa com ele, chame ele para conversar. Diga para ele o que você quer da vida, sabe? Porque a fraqueza dele não pode ser uma desculpa. Uma coisa é ter uma fraqueza e cair. Outra coisa é escolher a fraqueza como forma de viver, entendeu? Uma coisa é ter uma fraqueza e cair momentaneamente. Outra coisa é escolher morar na fraqueza. Eu sei que é amplo e eu sempre gosto de acentuar que eu tenho um limite pastoral, porque eu estou te aconselhando aqui, né, filha? Num programa de televisão ao vivo. E eu sei que existem muitas variantes nesse caso, né? Muitos prós e contras. Se eu estivesse aí, ouvindo você, olhando nos teus olhos, na tua paróquia, conhecendo o teu marido, eu poderia dar um conselho até mais acertado. Mas o que eu digo é que você precisa se valorizar, sabe? Você precisa conversar com ele. Ou se você falar, mais uma vez eu digo, padre, é isso, é o sacrifício que eu quero fazer, tudo bem? Aí é um outro caso. Mas eu conheço casos nos quais, por exemplo, que a pessoa se sujeitou e acabou pegando doença do marido, né? Então, sabe, você precisa se valorizar também. Conversa com ele e pede a Deus para te inspirar na decisão que você vai tomar. Mas é uma situação muito complexa, né? Insustentável em alguns sentidos. Enfim, quero agradecer também, lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter a nossa adoração e todas essas situações nós vamos apresentar diante do Senhor, diante do Santíssimo, né? Filha, eu respeito muito a tua dor, tá? O padre está falando, às vezes eu fico meio bravo, porque eu vou ser sincero, esses caras, às vezes, esses homens, né, que não valorizam os filhos, que não valorizam a esposa, que agem como se fossem reis, machistas, sabe? Prejudicando uma família, isso dá raiva em qualquer padre, vou ser sincero para você. Ver se é homem, assumir as próprias fraquezas, né, e assumir a família que tem. Mas enfim, não vou nem abrir esse parêntese, né? Mas para dizer que eu respeito muito o seu sofrimento, tá? O seu sofrimento é sagrado, ele é teu, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para fazer você pensar e diante do Santíssimo nós vamos rezar, tá? Entregando a tua vida, a tua situação. Quero agradecer também quem está com a gente pelo facebook.com/Padre Adriano Zandonal Oficial, mandando mensagem, muita mensagem chegando aqui também, tá? Quero rezar com muita carinho também pelas pessoas que estão partilhando aqui. Uma pessoa está dizendo que perdeu a sua mãe e está com muita saudade da mãe. É difícil mesmo, né, filha? Perder a mãe, perder o pai é uma dor inigualável. Vamos rezar, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar diante do Santíssimo e diante do Senhor. Nós vamos apresentar essa saudade do teu coração para que esse amor fantástico de Jesus preencha a tua alma, tá bom? Olha só, mais aqui pelo Instagram, muita gente mandando mensagem. Gente, que maravilha, como é bom ver o povo de Deus participando. O momento é difícil, gente, eu sei que o momento é difícil, pandemia, tantas coisas, mas é um momento de olhar para Deus, é um momento de confiar em Deus, é um momento de não desistir, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Confie em Deus. Vamos rezar pela libertação dos nossos pensamentos, padrões negativos de pensamento enraizado na nossa mentalidade. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos libertar. Olha só, pelo Instagram, quero rezar com muito carinho pela Cláudia Conte,
agradecendo muito pelo programa, que ela está comigo pelo Instagram. Obrigado, Claudinha. Deus ilumine você. Falar nisso, hoje é aniversário da Claudinha, da Canção Nova, que foi diretora, a produtora do programa Para Ser Feliz o ano inteiro, o ano passado todo. Ela está lá no Paraná cuidando da mãe, que estava meio doentinha. Claudinha, beijo no coração, parabéns, parabéns a toda a sua família aí na nossa cidade, né? Eu também sou do Paraná, aí ela é da mesma cidade que eu. Olha só, quero abraçar com muito carinho a Maria Nessa Savassi, aqui pelo Instagram também, @Padre Adriano Zandoná, pedindo oração. Gente, o tempo é curto, daqui a pouquinho você vai curtir aí, no intervalo desse segundo bloco para o terceiro, que é a adoração, você vai curtir aí uma canção que está, um clipe de uma canção que está nesse CD, Superando a Depressão e a Ansiedade, que é feito para ajudar você a vencer esses maus pensamentos. O tema de hoje, que é a canção A Vitória Vem Pela Manhã. Então, saindo aqui do segundo para o terceiro bloco, continue assistindo, recebe essa mensagem, reza com essa canção e saiba que Deus está com você. Temos um último vídeo aqui, vou chamar, que nosso tempo está curto hoje. Olá, Padre Adriano, sua bênção. Eu me chamo Rose. Diante dessa pandemia, eu tenho encontrado com alguns amigos conhecidos que estão indo por um caminho de desânimo, de depressão, de angústia. Qual o melhor caminho, Padre, para vencermos esses pensamentos tristes, negativos, que às vezes nos dominam? Como reagimos a tudo isso, Padre? Eu agradeço a sua resposta. Um forte abraço. Obrigada. Vera, muito obrigado pelo seu vídeo. Filha, em primeiro lugar, como o padre já disse, é preciso evitar, como disseram os especialistas que eu chamei em voga aqui, um de Harvard e outro da Universidade Duke nos Estados Unidos, evitar os pensamentos ruminativos. Ou seja, a gente tem que reconhecer que o pensamento está ali, mas não deixar de alimentar, de ruminar demais. Segunda coisa, a dor, o pensamento negativo, ele é um sinal de alerta, que talvez algo não está legal na nossa vida. Você tem que se perguntar, de onde vem esse pensamento? É desse tempo? É de coisas que eu não resolvi na minha história, feridas, traições talvez que eu não superei, mágoas, inferioridades, culpa? Escute o que esse sentimento, o que esse pensamento negativo tem a te dizer. Mas, como nós lemos aqui na palavra de hoje, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Se vem esse pensamento, se vem esse sentimento, exerça uma atividade, uma vida de oração constante. Reze todos os dias e submeta, a palavra que nós lemos foi essa, o raciocínio altivo que se levanta ao contra o conhecimento de Deus e torna tudo isso cativo, submetendo essas realidades ao senhorio de Jesus. Mais uma vez eu digo, é tão interessante perceber que numa das poucas vezes na carta aos Coríntios, São Paulo usou um vocabulário bélico, termos bélicos, submeter, aniquilar, tornar cativo, isso é termo de guerra. E às vezes na vida da gente a gente precisa entender que é uma guerra mesmo que acontece na nossa mente, como eu disse. A gente precisa lutar com as armas espirituais. O versículo 4 anterior ao que eu li dizia isso. Quais são as armas espirituais? A oração. Toda manhã, Vera, consagre a sua mente ao Espírito Santo. Toda manhã, Vera, entregue a Jesus o que você pensa, o que você sente. E saiba que você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Padre, tive um pensamento triste. Isso não quer dizer que você é uma pessoa triste. Isso vai passar. Combata, entregue ao Senhor, peça ao Espírito Santo e se levante. Eu vou falar semana que vem, mas uma coisa que ajuda muito a reagir aos pensamentos negativos é ter uma ação diante de um pensamento, um sentimento negativo. Por exemplo, está deitada, ruminando, pensamento negativo, levanta, vai ler, vai fazer comida, vai conversar com alguém. Para de deixar a sua cabeça ficar divagando naquele pensamento ruim. Enfim, para você que vai acompanhar na reprise, o programa acaba aqui, então eu vou dar a bênção, mas para você agora na terça-noite acompanhando, continua aí, assista o clipe, depois meia hora na presença de Jesus Eucarístico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, teu coração, tua mente, tua alma, te libertando dos pensamentos altivos que se levantam contra o conhecimento de Deus, te libertando da tristeza, da ansiedade, do desespero, do medo. Que desça e permaneça sobre você, tua casa, a água, os objetos que você apresenta. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espíritos, Filho, Espíritos, Filho,
Espírito, Filho, Espírito, Filho, Espírito.